Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a diarreia aguda. Vou iniciar definindo o que é diarreia. A diarreia, então, é uma alteração do hábito intestinal. A gente geralmente tem uma alteração na consistência, onde as fezes ficam mais amolecidas ou líquidas, e aumento da frequência das evacuações, geralmente mais que 3 evacuações por dia. As fezes com peso maior que 200 gramas por dia também pode ser considerado como diarreia. Então a diarreia é uma alteração do hábito intestinal, onde a gente geralmente tem alteração da consistência, em que as fezes elas ficam mais líquidas ou amolecidas. Temos aumento da frequência das evacuações, geralmente a gente tem mais de 3 evacuações, ou um peso das fezes maior que 200 gramas por dia. Então isso seria a definição de diarreia. A gente pode classificar diarreia em diarreia aguda, persistente ou crônica. A diarreia aguda é aquela que tem duração menor que 14 dias. A persistente é aquela que dura de 2 a 4 semanas. E a crônica maior que 4 semanas. Ok? Então, para não esquecer, diarreia aguda, menor que 14 dias, diarreia persistente, 2 a 4 semanas, e diarreia crônica, mais de 4 semanas. A gente tem também uma condição em que a gente chama de pseudodiarreia. É muito comum na síndrome do intestino irritável, onde a gente tem uma eliminação recorrente, então o paciente vai várias vezes no banheiro evacuar, mas com peso, as fezes totais no dia tem um peso menor que 200 gramas por dia. Tá? Então pseudodiarreia que é característico da síndrome do intestino irritável. A diarreia aguda, a principal causa são as infecções. Então a gente pode ter infecções virais, bacterianas, parasitárias, causando diarreia aguda, até mesmo infecções fúngicas. Então, 90% dos casos das diarreias agudas são infecciosas. A gente tem alguns medicamentos que também podem causar diarreia aguda, algumas intolerâncias alimentares, como muito comum na nossa prática, a intolerância à lactose, e temos outras causas como ingestão, por exemplo, de um elemento osmótico, sorbitol, manitol, vai levar a diarreia. Então, essas são as principais causas. Lembrar sempre que falar em diarreia aguda, tem que lembrar em infecção. Diarreia aguda é igual a infecção. Então, por exemplo, medicamentos. Quais são os mais comuns da nossa prática que causam diarreia? Orlistat, que é um medicamento que inibe a absorção de gordura, muito usado no tratamento da obesidade. A metformina, que é usada também no tratamento do diabetes. A carbose, que é um medicamento também que diminui a absorção de carboidrato no intestino, então é usado para pacientes com diabetes. Hoje em dia quase não é usado mais, mas é um medicamento usado para tratamento de diabetes, pode causar diarreia também. Procinéticos, diuréticos, antibióticos por causar, os antibióticos eles podem causar uma lesão direta na mucosa intestinal, anti-inflamatórios e quimioterápicos. Então esses são os principais medicamentos que causam diarreia. Então, mas como eu já falei, diarreia aguda é igual a infecção. E essas infecções, por que elas causam diarreia? Qual é o mecanismo envolvido para o aparecimento da diarreia? Então, os agentes infecciosos, eles podem causar uma lesão direta na mucosa, causando uma lesão direta na mucosa. Ele causa uma inflamação, uma lesão na mucosa, causando diarreia. Ou pode produzir toxinas, e essas toxinas, elas aumentam a secreção da mucosa intestinal, causando diarreia. Geralmente,
as infecções, né, os agentes, eles são transmitidos ou por via oral fecal ou por alimentos contaminados. Tá? Então, diarreia aguda é igual a infecção. Então, por exemplo, nós temos alguns agentes como salmonela, o vibrião da cólera, algumas cepas de Escherichia coli, que liberam toxinas, e essas toxinas ativam ou a adenilatociclase ou a guanilatociclase. E essa ativação da adenilatociclase ou da guanilatociclase estimula e aumenta a secreção de fluidos pela mucosa intestinal. Então, a própria mucosa, ela estimula a liberação de fluidos para a luz intestinal, e esse aumento de fluido vai causar diarreia. E aí, nesse caso, a gente tem um desequilíbrio entre a secreção da célula da mucosa e a absorção da mucosa. Ou seja, a mucosa, ela secreta, mas também absorve. Se eu tenho uma condição em que eu secreto mais fluido para a luz intestinal, isso vai justificar o aparecimento da diarreia. Então, alguns agentes infecciosos, eles vão aumentar, né, a atividade da adenilatociclase e da guanilatociclase, aumentando a secreção de fluidos para a luz intestinal, causando diarreia. Já outros, como por exemplo, a Shigella e algumas cepas da Escherichia coli, pode causar lesão e inflamação direta da mucosa intestinal, comprometendo a absorção intestinal. Então, para a gente ter diarreia, geralmente a gente tem um desequilíbrio entre secreção e absorção. Se eu não absorvo o conteúdo da luz intestinal, isso também vai promover a diarreia. E nesses casos, onde a gente tem uma lesão e inflamação da mucosa, a gente geralmente tem também a presença de sangue nas fezes. Então a gente vai ter a disenteria, né? Presença de sangue, pus e muco nas fezes. Tá? Então geralmente os agentes infecciosos, eles causam diarreia por esses dois mecanismos. Ou eles ativam mecanismos que vão aumentar a secreção de fluido para a luz intestinal. Então alguns agentes estimulam a adenilatociclase e a guanilatociclase. Ou o micro-organismo vai causar uma lesão direta, uma inflamação e lesão direta da mucosa, dificultando, diminuindo a absorção dos fluidos intestinais. Isso também vai causar diarreia. Nesses casos, onde a gente tem lesão e inflamação da mucosa, geralmente a gente pode ter, né, aparecimento de sangue, pus e muco nas fezes. As infecções virais, elas geralmente são autolimitadas e duram no máximo 7 dias. Então, geralmente de 3 a 7 dias. Geralmente, né, tanto vírus como bactérias. Então, as infecções virais e bacterianas intestinais, geralmente elas têm um curso de duração menor, de no máximo 7 dias. E quando a gente tem um caso em que dura mais de 7 dias, a gente tem que pensar numa infecção, né, parasitária. Principalmente a presença de protozoários. Tá? Então, infecções virais bacterianas geralmente duram menos que 7 dias. Já as infecções, por exemplo, por protozoários, geralmente têm uma duração maior que 7 dias. A gente pode classificar a diarreia também em inflamatória e não inflamatória. A não inflamatória é aquela que a gente tem fezes aquosas, sem sangue, pus e muco. Então, não inflamatório. Fezes aquosas, sem sangue, pus e muco. A gente, nesses casos também, não tem leucócitos ou sangue nas fezes. Então, você pode pedir, às vezes, a pesquisa de leucócito nas fezes, para avaliar um caso de diarreia. No caso das diarreias não inflamatórias, a gente não tem leucócito nas fezes. E essas diarreias, na maioria das vezes, elas são autolimitadas. Tá? Então, não inflamatória são fezes aquosas, a diarreia é autolimitada, não tem sangue, não tem pus, não tem muco e não tem leucócitos nas fezes. Já as inflamatórias, a gente encontra sangue, pus, muco, geralmente o paciente ele tem febre, dor abdominal, sinais de toxemia. A gente encontra presença, né, tanto de leucócitos e sangue nas fezes, e geralmente são causados por bactérias enteroinvasivas,
ou seja, aquelas bactérias que causam inflamação e lesão da mucosa. Então, as inflamatórias, a gente tem sangue, pus, muco. O paciente geralmente se apresenta com febre, com dor abdominal. A gente tem presença de leucócitos nas fezes e são causadas geralmente por bactérias enteroinvasivas. Vamos falar um pouquinho agora então das diarreias de etiologia viral. As diarreias de etiologia viral são as causas mais comuns de diarreia aguda. Então, a principal causa de diarreia aguda, viral. A gente tem vários vírus que podem causar diarreia aguda. Rotavírus, norovírus, adenovírus e astrovírus. E nesses casos, os vírus, eles produzem toxinas, produzem, na verdade, proteínas que atuam como toxinas. E essas toxinas, então, aumentam a atividade da adenilato ciclase, guanilato ciclase, aumentando a secreção de fluidos para a luz intestinal, causando a diarreia. Geralmente, a diarreia de etiologia viral é uma diarreia leve, geralmente associada a vômitos, e melhora geralmente em 72 horas. Tá? Então, quando é que a gente vai pensar numa diarreia de etiologia viral? Então, quando a gente tem uma diarreia aquosa, sem sangue, sem pus, a diarreia é leve, associada apenas a vômito, pode aparecer uma febre, mas geralmente febre baixa, principalmente às vezes em crianças, idosos, e geralmente ela é autolimitada, melhorando geralmente em 72 horas. O rotavírus, lembrar que ele é uma importante causa de diarreia em crianças e idosos. A transmissão é oral fecal, então contaminação da mão, que teve contato lá às vezes com algum elemento contaminado, ficou com a mão contaminada, levou na boca e teve a infecção. É mais comum nos meses de inverno e geralmente é uma diarreia aquosa e autolimitada que pode apresentar febre, mas não tem geralmente sangue, pus ou muco. Já as infecções bacterianas representam a segunda principal causa de diarreia infecciosa. Nós temos vários agentes bacterianos que podem causar diarreia aguda, como Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella e Staphylococcus aureus. Temos ainda Yersinia, Clostridium difficile e o Vibrião da cólera. Então nós temos várias bactérias que podem causar diarreia aguda. Então falar agora, por exemplo, do Staphylococcus aureus. Então o Staphylococcus aureus, ele geralmente está presente nos alimentos, ele se prolifera nos alimentos, principalmente ovos, maionese e presunto. Então a gente ouve muito falar, comeu aquela maionese e teve diarreia. Então geralmente é o Staphylococcus aureus. E o estáfilo, ele produz toxinas que não causam nem alteração do sabor, da cor ou do cheiro do alimento. Então você come o alimento achando que ele não está contaminado. Geralmente a diarreia aparece 1 hora a 24 horas após a ingestão e se caracteriza por uma dor abdominal, diarreia e vômito, mas não tem febre. Então, o Staphylococcus aureus, a gastroenterite por Staphylococcus, ela se caracteriza geralmente por não apresentar febre. Geralmente é autolimitada e melhora em 1 a 2 dias. Então, para não esquecer, diarreia por Staphylococcus aureus, o estáfilo ele se prolifera em alimentos como ovos, maionese e presunto, produz toxinas que não causam mudança no sabor ou no cheiro do alimento. Geralmente a diarreia aparece de 1 a 24 horas após a ingestão do alimento. A manifestação clínica clássica é diarreia, dor abdominal, vômito sem febre. A diarreia geralmente é autolimitada e melhora em 1 a 2 dias. Escherichia coli enterotoxigênica, então um outro agente etiológico. Geralmente ele é transmitido pela ingestão de água ou alimento contaminado, tem um período de incubação de 24 a 48 horas e também libera toxinas que estimulam a adenilciclase ou a guanilato ciclase.
Ao estimular denilatociclase e guanilatociclase, a célula da mucosa intestinal vai aumentar a secreção de fluidos para a luz intestinal e isso vai causar a diarreia. A diarreia geralmente é aquosa, tem dor abdominal e vômito e geralmente é autolimitada também. Então, a gente tem a Escherichia coli enterotoxigênica, que é essa, que geralmente não tem sangue, pus ou muco nas fezes. E eu vou falar mais para frente da Escherichia coli enterohemorrágica, que geralmente se apresenta com fezes com sangue, pus e muco. Tá? Então, Escherichia coli enterotoxigênica, geralmente é transmitida pela ingestão de água ou alimento contaminado, período de incubação 24 a 48 horas, estimula a guanilatociclase e a adenilciclase, que aumenta a secreção de fluidos para a luz intestinal e isso vai causar diarreia. A diarreia é aquosa, tem dor abdominal associada a vômito e é autolimitada. Então, a manifestação clínica, tanto da infecção por estáfilo como para Escherichia coli enterotoxigênica, é muito parecida. Vocês perceberam que não tem sangue, não tem pus e geralmente é autolimitada. Então, até mesmo as infecções bacterianas, boa parte delas, as diarreias são autolimitadas. Então, a gente não vai precisar, muitas das vezes, usar um antibiótico. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da infecção pela Shigella. Então, a transmissão, a contaminação ocorre por via oral-fecal. O período de incubação também é de 24 a 48 horas. E nesse caso, no caso da infecção pela Shigella, o paciente ele pode apresentar sangue, pus e muco nas fezes. Então, estáfilo e Escherichia coli enterotoxigênica, geralmente não tem sangue. Na Shigella, a gente pode ter sangue nas fezes. Tá? Então, Shigella, transmissão, contaminação oral-fecal, período de incubação 24 a 48 horas, diarreia com sangue, pus e muco. Como é que a gente vai tratar? Ciprofloxacina ou levofloxacina, geralmente por 3 a 10 dias. Certo? Então, Shigella tem sangue. Salmonella. Geralmente a transmissão ocorre após o consumo, após a ingestão de alimentos contaminados, principalmente ovos e carnes. O período de incubação é de 8 a 48 horas e o paciente ele se apresenta com febre, vômito, dor abdominal, fezes com sangue, pus e muco. Então, tanto a Shigella como a Salmonella, elas podem se apresentar com sangue, pus e muco nas fezes. Então, Escherichia coli enterotoxigênica e estáfilo geralmente não tem sangue, pus e muco. Geralmente a diarreia é aquosa, autolimitada. Nos casos da Shigella e Salmonella, o paciente ele se apresenta comumente com sangue, pus e muco nas fezes. E o tratamento é o mesmo da Shigella, ciprofloxacina ou levofloxacina, e aí no caso aqui 7 a 14 dias. Campylobacter jejuni é outro agente etiológico das diarreias agudas. Então, a transmissão ela ocorre por água ou alimento contaminado. O período de incubação é de 2 a 5 dias e geralmente é autolimitada, melhorando em 3 a 7 dias. Geralmente, ela causa uma diarreia aquosa, sem sangue, pus e muco, mas nos pacientes imunodeprimidos pode aparecer sangue. E aí a gente pode usar para tratamento ciprofloxacina ou azitromicina. Então até agora vocês viram que em todos os casos de diarreia aguda, a ciprofloxacina é uma boa opção de tratamento. Então, ó, Staphylococcus aureus, Escherichia coli enterotoxigênica, diarreia aquosa autolimitada. Shigella, Salmonella, sangue, pus, muco, ciprofloxacina ou levofloxacina. Campylobacter jejuni pode se apresentar ou com uma diarreia aquosa autolimitada. Nos pacientes imunodeprimidos, a gente pode ter sangue, pus e muco. Nesses casos, a gente pode usar ou azitromicina ou ciprofloxacina. A Yersinia é um outro agente que pode causar também diarreia aguda. Também é transmitida após a ingestão de alimentos contaminados, tem o período de incubação de 1 a 2 dias e pode mimetizar um apendicite. Então, isso é muito importante, cai muito em prova. Qual é o agente etiológico que causa diarreia aguda e causa uma manifestação clínica típica da apendicite?
e Yersinia. Então, Yersinia, esse seria talvez o grande dado que a gente tem que gravar. É que a manifestação clínica pode mimetizar uma apendicite aguda. E a Yersinia, ela pode causar também uma diarreia com sangue, pus e muco. Então, a gente viu até agora, ó, as que causam sangue, pus e muco. Shigella, Salmonella, Campylobacter em alguns casos e a Yersinia. A gente vai usar antibiótico nesses casos, só nos casos graves, e aí a gente vai usar ou ceftriaxona e gentamicina. Agora falar um pouquinho de outra cepa da Escherichia coli, que é a Escherichia coli enterohemorrágica. Então a gente viu a enterotoxigênica e agora a enterohemorrágica. A enterohemorrágica, ela tem um período de incubação de 4 a 9 dias, é transmitida a partir do momento que você consome um alimento contaminado, principalmente uma carne mal cozida, e a Escherichia coli enterohemorrágica produz uma toxina que causa inflamação da mucosa, e ela vai se manifestar com diarreia com sangue, cólicas, vômitos e não tem febre. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem uma infecção pela Escherichia coli enterohemorrágica, se a gente usar, às vezes, o antibiótico, a gente pode aumentar o risco do paciente evoluir com uma síndrome hemolítica urêmica. Então, se você tem um paciente com diarreia, com sangue, pus, muco, principalmente sangue, cólica, vômito, mas sem febre, essa é a grande característica, não tem febre, às vezes vale a pena você esperar um pouco para começar o antibiótico. Por quê? Porque se for uma infecção por Escherichia coli enterohemorrágica, a gente pode aumentar o risco desse paciente evoluir com uma síndrome hemolítica urêmica ao usar o antibiótico. E nesses casos também o paciente pode evoluir, quando ele tem uma infecção pela Escherichia coli enterohemorrágica, com uma púrpura trombocitopênica. Então essas são as principais infecções bacterianas. A gente tem também as infecções por parasitas, né, as parasitárias. Nesses casos a gente pode ter uma evolução mais prolongada, como eu falei lá no início, às vezes maior que 7 dias. A gente tem, por exemplo, a infecção pela entamoeba histolítica, que é causada, né, a transmissão é feita por água ou alimento contaminado. No caso, a entamoeba, ela produz toxinas que podem causar ulceração, hemorragia e perfuração do intestino. E a diarreia, geralmente, ela tem sangue, o paciente apresenta febre e dor abdominal. Então, entamoeba histolítica, transmissão por água ou alimento contaminado. As toxinas podem causar ulceração, hemorragia e perfuração intestinal. A diarreia é sanguinolenta, associada à febre e dor abdominal. Como é que a gente trata a entamoeba histolítica, né, a infecção? Tratamento com tinidazol ou metronidazol associado ao iodoquinol ou paramonicina. Ok? Então, a entamoeba histolítica, ela pode causar também uma infecção intestinal, causando sangue, pus, febre e sangue, né, no caso sangue e pus, nas fezes. A gente pode ter também infecção, né, pela Giardia lamblia, que também é transmitida por água contaminada. Geralmente a diarreia é aquosa, podendo se tornar crônica. Então, Giardia lamblia, geralmente a gente não tem, né, sangue nas fezes. Geralmente a diarreia é aquosa, mas ela pode se tornar crônica e a transmissão é por água contaminada. Falar um pouquinho sobre a diarreia dos viajantes. A diarreia dos viajantes, ela geralmente ocorre principalmente em pessoas que viajam para países, né, subdesenvolvidos. Pode acometer de 10 a 50% dos viajantes. E a transmissão é por água ou alimento contaminado. Na maioria das vezes, em 80% dos casos, a diarreia do viajante é causada por uma infecção bacteriana. Então, 80% da diarreia dos viajantes é uma infecção por bactérias. Em 25 a 50% desses casos, o principal agente etiológico é a Escherichia coli enterotoxigênica. Lembrar que a enterotoxigênica é aquela que não causa sangue, pus e muco nas fezes. É uma diarreia aquosa autolimitada.
A cepa de Escherichia coli que causa sangue nas fezes é a enterohemorrágica. Então, o principal agente da diarreia dos viajantes é a Escherichia coli enterotoxigênica, mas outros agentes podem causar, como Shigella, Salmonella, Campylobacter. Lembrar, Shigella e Salmonella geralmente têm sangue. E o Campylobacter, principalmente, ele vai apresentar às vezes uma diarreia sanguinolenta em pacientes imunodeprimidos. E essas infecções também, a diarreia dos viajantes, pode ser às vezes causadas também por vírus ou parasitas. As manifestações clínicas da diarreia do viajante geralmente é diarreia aquosa e leve, a manifestação clínica em geral das diarreias agudas. Então, como é que as diarreias agudas elas podem se apresentar? Elas podem se apresentar com uma diarreia aquosa e leve, principalmente, por exemplo, quando a etiologia é viral, autolimitada. A diarreia também pode apresentar sangue, pus e muco, principalmente naquelas bactérias que causam uma lesão inflamatória na mucosa intestinal, Shigella, Salmonella e Yersinia. Escherichia coli enterohemorrágica, então a gente vai encontrar sangue, pus e muco nas fezes. Os pacientes podem apresentar também náusea, vômito, febre, dor abdominal, flatulência, tenesmo e distensão abdominal. Então, sintomas gastrointestinais em geral. Algumas etiologias vão causar uma diarreia leve, aquosa e autolimitada, e outras uma diarreia mais grave, com sangue, pus, muco, febre, dor abdominal, sinais de toxemia. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Será que a gente precisa fazer uma avaliação adicional para esses casos de diarreia? Nos casos leves, então uma diarreia aquosa, o paciente ele se encontra em bom estado geral, a gente pode só acompanhar esse paciente e avaliar a evolução dele. Quando é que geralmente se recomenda uma avaliação, por exemplo, com exames laboratoriais? Nos casos graves, naqueles casos que evoluem com piora, então você está observando e o paciente só está piorando, então a gente vai avaliar nos casos graves, naqueles casos que evoluem com piora. Muito cuidado com os pacientes, com crianças, idosos, imunocomprometidos e pacientes com comorbidades graves. Então, crianças, idosos, imunocomprometidos e portadores de doenças graves, esses pacientes também seria interessante a gente avaliar. Aqueles pacientes também que se manifestam com febre, diarreia com sangue, que estão desidratados, com ausência de melhora nas primeiras 48 horas e que tem envolvimento sistêmico em outros órgãos, como por exemplo, uma desidratação que levou a uma insuficiência renal, esses pacientes também devem ser avaliados. Então, quando é que a gente vai avaliar? Casos graves, pacientes que não evoluem com melhora, principalmente nas 48 horas, os pacientes desidratados, os pacientes que se apresentam com disenteria, então os pacientes com fezes, com sangue, pus e muco e febre, crianças, idosos, imunocomprometidos, pacientes com doenças graves e aqueles pacientes que já têm um envolvimento sistêmico, um comprometimento de algum sistema, em decorrência da diarreia. Então esses seriam os principais casos para a gente avaliar. Quais seriam os exames mais interessantes para essa avaliação? Um hemograma, uma avaliação da função renal, ureia, creatinina, eletrólitos, então com a diarreia o paciente pode evoluir com distúrbio hidroeletrolítico, avaliação dos leucócitos fecais, então se tiver um aumento dos leucócitos nas fezes, isso indica a presença de um processo inflamatório, a coprocultura pode ser interessante, então a cultura das fezes, parasitológicos de fezes, hemocultura, principalmente nos casos mais graves, nos casos com toxemia e às vezes algumas sorologias para alguns agentes etiológicos. E como é que a gente vai tratar esses pacientes? Então a diarreia, o grande risco dela é a desidratação. Então a gente vai ter que hidratar muito bem esse paciente, talvez seja o tratamento mais importante. Na maioria das vezes, essa hidratação ela pode ser por via oral, com soro de reidratação oral, e nos casos mais graves, em que o paciente está hipotenso, muito desidratado, a gente pode fazer a hidratação por via venosa. Então, hidratar.
A antibiótico terapia, quando é que a gente vai usar? Nem todo caso precisa. Então a gente viu que boa parte dos casos de diarreia aguda, elas são autolimitadas. Então nem sempre a gente vai precisar usar o antibiótico. Então quando é que a gente vai usar esse antibiótico? Quando o paciente ele apresenta uma diarreia com sangue, pus, muco, febre, sinais de toxemia, então paciente febril, taquicárdico e desidratados. Então, nem todo caso a gente precisa usar antibiótico. Quando é que a gente vai pensar em usar? Pensar naqueles grupos especiais, criança, idoso, imunodeprimido, nos pacientes que têm diarreia com sangue, pus, muco, febre, sinais de toxemia e desidratação. Os antibióticos de primeira escolha, ciprofloxacina e levofloxacina, e podemos também usar cefaclor, cefuroxima e azitromicina. Então lembrar sempre da cipro. Nos casos de diarreia aguda, usou ciprofloxacina, você não vai errar. Lembrar sempre que eu já comentei do uso de antibiótico em paciente com diarreia por Escherichia coli enterohemorrágica. O uso de antibiótico, nesses casos, pode aumentar o risco da síndrome hemolítica urêmica. Quando é que a gente vai pensar na diarreia pela Escherichia coli enterohemorrágica? Naquele paciente que tem diarreia com sangue, pus, muco, dor abdominal, sem febre. Teve febre, você vai pensar em outros agentes, a gente vai usar lá o antibiótico. Mas tem sangue, pus e muco nas fezes, mas não tem febre e nem sinais de toxemia, a gente pode pensar na Escherichia coli enterohemorrágica, então a gente pode acompanhar, porque esse paciente provavelmente ele vai evoluir com melhora. Se ele evoluir com piora, com sinais de toxemia, começar a ter febre, a gente usa o antibiótico. A gente pode usar também outros medicamentos, principalmente sintomáticos. Então, para vômito, a gente usa às vezes a metoclopramida, o ondansetron, Vonal, o nome comercial. Para os casos de dor, a gente pode usar a iosina e a dipirona. Tá? Então, mas o tratamento principal é hidratação e, em alguns casos, antibiótico terapia. Então, vamos aqui fazer algumas questões. Com relação às diarreias, assinala a alternativa falsa. A diarreia secretora resulta de hipersecreção de água e eletrólito pelo enterócito? Com certeza. Então, lembrar, a gente tem alguns agentes que estimulam a adenilatociclase, a guanilatociclase, que vão estimular a secreção de água e fluido para dentro da luz intestinal, causando diarreia. A diarreia causada pelo sorbitol ocorre por irritação da mucosa? Não, então a diarreia pelo sorbitol, o sorbitol é um componente osmótico, então ele causa uma diarreia osmótica. A diarreia osmótica, observa-se um conteúdo intraluminal hiperosmolar? Sim, então a essência da diarreia osmótica é essa, A gente tem um componente hiperosmolar na luz intestinal que puxa a água causando diarreia. A diarreia motora decorre de um trânsito intestinal acelerado? Sim. Então a gente, por exemplo, tem algumas diarreias, por exemplo, no hipertiroidismo. A gente tem uma hipermotilidade do trato gastrointestinal causando diarreia. O tratamento inicial da diarreia aguda comunitária por intoxicação alimentar seria mais indicado. Então, na maioria dos casos, as diarreias elas são autolimitadas, principalmente quando a gente tem uma intoxicação alimentar, então seria hidratação, sintomático e observação. Então a letra a alternativa A é a correta, somente tratamento sintomático e hidratação. Quando é que a gente vai usar um antibiótico? Principalmente naqueles pacientes com sangue, pus, muco, às vezes aquele paciente que está piorando, e lembrar daqueles casos, daqueles grupos, criança, idoso, imunocomprometido, que às vezes a gente vai ter que usar. A salmonelose é melhor tratada a nível ambulatorial com que antibiótico? Então lembrar, Shigella, salmonela, a gente usa tudo, para todos esses casos, ciprofloxacina. Então ciprofloxacina é um excelente antibiótico para tratar as diarreias agudas. Uma paciente de 29 anos é atendida na emergência com hipótese de diarreia do viajante. Qual é a etiologia mais comum? Então lembrar, 25 a 50% dos casos da diarreia do viajante é causado pela Escherichia coli enterotoxigênica, que é aquela que não causa sangue, pus e muco nas fezes. Então a alternativa correta, alternativa E, Escherichia coli
enterotoxigênica. Paciente com quadro de diarreia aguda, com 3 dias de duração, sem melhora com hidratação oral e sintomáticos. Qual das situações citadas abaixo não caracteriza indicação clássica para início de antibiótico terapia para esse paciente? Então, paciente imunocomprometido, a gente poderia usar. Presença de leucócito fecal, isso indica uma lesão inflamatória, uma lesão da mucosa intestinal também. Disenteria e febre, então, sangue, pus, muco e febre, sim. Paciente diabético, então, não seria uma indicação para começar. E o acima de 70 anos, que entra lá no grupo especial, o grupo dos idosos, também a gente poderia tratar. Então, alternativa correta, alternativa D. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o elemento que reduz o risco de recorrência de diarreia aguda e diarreia persistente então esse que eu não tinha comentado ainda, é o zinco. Então, o zinco, a gente tem hoje até medicamentos, prontos na farmácia para usar, à base de zinco, que podem ser usados na diarreia aguda. Considere um paciente masculino, 22 anos, apresentando quadro agudo de diarreia aquosa, com 3 dias de evolução. Ao exame físico, o mesmo apresenta dor à palpação, localizada em fossa ilíaca direita. Então está mimetizando uma apendicite. Qual dos organismos abaixo pode causar quadro diarreico mimetizando a apendicite aguda? Então isso eu deixei bem claro e repeti várias vezes. Então, Yersinia enterocolítica. Então, a Yersinia, ela pode se manifestar com um quadro bem sugestivo de apendicite aguda. Uma jovem de 21 anos chega à emergência com quadro de náusea, vômito e diarreia que iniciaram 3 horas após almoçar um sanduíche em uma lanchonete. Ela nega episódios semelhantes ou a presença de sangue nas fezes. Refere ser saudável, tendo apenas recebido antibiótico para infecção urinária há 1 mês e meio. Qual micro-organismo provavelmente é responsável pela diarreia? Então, lembrar, aquele micro-organismo que causa diarreia, principalmente, lembrar lá da maionese, que produz uma toxina que não causa nem alteração do cheiro e nem do sabor da comida, Staphylococcus aureus. Então, nesses casos, principalmente quando a pessoa consome um lanche, Staphylococcus é o principal agente etiológico. Marque a alternativa correta no que se refere à diarreia aguda. A presença de leucócitos fecais caracterizaria uma diarreia secretória? Geralmente não. Então, a secretória, lembra, é quando produz uma toxina que ativa a adenilaciclase, granulociclase, não tem sangue, pus e muco, não tem inflamação da mucosa, então não tem leucócito nas fezes. O uso de antiespasmódicos estaria indicado nas diarreias disentéricas, ou seja, com sangue, pus e muco, com o objetivo de reduzir a perda de sangue nas fezes. Então, a gente não usa antiespasmódicos em pacientes com disenteria. Então, essa está errada. A coprocultura deve ser solicitada preferencialmente para pacientes com suspeita de diarreia inflamatória, há sinais de gravidade. Então, lembrar, quando é que a gente geralmente avalia uma diarreia? Quando o paciente não melhora, quando ele tem uma disenteria, quando ele faz parte de um grupo de risco. Então, a alternativa C está correta. A diarreia dos viajantes é um exemplo de diarreia osmótica? Não. Geralmente é uma diarreia secretória, podendo ser também uma diarreia com características inflamatórias. Então, a alternativa C está correta. A doença diarreica aguda é a maior causa de morbimortalidade na infância nos países em desenvolvimento, considerando-se diarreia aguda aquela cuja duração máxima é de 14 dias. Então, até 14 dias aguda, de 14 a 28, 2 a 4 semanas persistente e mais 4 semanas diarreia crônica. A diarreia do viajante é causada principalmente por Escherichia coli enterotoxigênica. Ok? Então, isso aí seria a nossa conversa sobre diarreia aguda. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.